Boa noite, meus queridos. Vamos fazer uma reflexão bem sucinta a respeito de uma das espécies de ação de adjudicação compulsória, nesse caso de bens imóveis, ok? Pois bem, o procedimento é o procedimento comum, que nós temos o procedimento comum na legislação nova e o procedimento especial. Nesse aqui segue o rito do procedimento comum, conforme os ditames do novo CPC 2015. Então, ação de adjudicação compulsória. Puxando o termo adjudicação, então é um ato judicial que dá a alguém a posse e a propriedade de determinados bens. Então, a adjudicação é um ato judicial. Então, é uma forma que você busca, então, a posse da propriedade, o registro da propriedade, daquela que você adquiriu, por exemplo, em parcelas, que falaremos logo em seguida, através de um ato judicial, ou seja, do prolatar de uma sentença judicial. Ação de dar a posse do bem imóvel de forma obrigatória, de forma compulsória. Então, a ação de adjudicação é o ato compulsório, onde o juiz, como autoridade, ele investido, o princípio da investidura, ele como representante da jurisdição local, onde está encravado o imóvel, a competência dele, então ele obriga compulsoriamente aquele que está com alguma desídia, ou demonstrando uma falta de complementar o processo final, que é lavrar a escritura de um imóvel, registrando no nome daquele de quem pagou o preço, ultimou a última parcela, e esse, por sua via, chamou o proprietário original, e esse, por algum motivo, claro ou obscuro, começa a criar empecilhos. Ação de adjudicação, ato judicial, mediante uma ação judicial, obrigatoriamente, de forma compulsória. Pois bem, o cabimento, conforme essa obra que eu a tenho como maravilhosa, diz assim: quando um bem imóvel for adquirido mediante pagamento do preço em prestações. Aqui, essa ação ela vai ser cabida quando alguém de repente tem que comprar um bem e ele não consegue pagá-lo à vista. Ele dá 50% ou uma porcentagem, e o restante, esse comprador, o que ele faz com o restante? Ele propõe, existe um acordo ali, um consenso entre as partes, é feito ali um contrato de compromisso de compra e venda, onde o comprador se compromete em pagar o preço, e o vendedor, ele promete, com a quitação do preço, a lavrar e a passar a escritura e o registro para aquele comprador. Então, quando o imóvel for adquirido, mediante pagamento do preço em prestações, como assim? A melhor forma que podemos é aquela compra à vista. Aqui nós não estamos entrando na esfera dos procedimentos para compras dentro do direito imobiliário. É claro que todos os cuidados para ver a lisura do imóvel devem ser levados em consideração, puxando nos órgãos competentes, muitas até por internet, na Fazenda Pública Municipal, enfim, puxando todas as guias necessárias, todas as certidões negativas, certidão negativa de dívida de condomínio, seria a certidão negativa de ações judiciais de todos os âmbitos, na área civil, na área trabalhista, perante a Justiça Federal, Receita Federal. Pois bem, débito trabalhista, se de repente o proprietário ele é um empresário, ações trabalhistas, ações cíveis, execução fiscal de dívida ativa e outras mais. Mas o fato é que esse pretenso comprador, ele não tinha um preço integral para dar a integralização da compra, pagar o preço e receber o imóvel. E nós sabemos, um cuidado muito importante, que o imóvel deve ser, ele só se transfere ao comprador quando se tem ali o registro, um novo registro, a priori, após a escritura do mesmo. Então, tendo a escritura, o imóvel é do comprador? Ainda não, falta o registro. Tendo o contrato de compromisso de compra e venda, o imóvel é do comprador? Ainda não, está faltando o registro.
Tem todas as parcelas pagas, o contrato de compra e venda, a escritura lavrada, ainda não. É importante registrar esta compra, essa transferência que se efetiva no registro. Aqui, quando um bem imóvel for adquirido, comprado, mediante pagamento do preço, um exemplo hipotético, o imóvel, um apartamento de 300 mil reais, foi dado como um sinal, início de pagamento, por exemplo, 6% desse valor, e depois também foi pago um outro valor que, somando o princípio de pagamento, chegou a 280 mil, a negociação ficou da seguinte maneira: como é que fica os 20 mil restantes? Então, foi pactuado que esse 20 mil será pago em 20 parcelas de R$ 1.000, com os juros de 1% ao mês, os juros da poupança. E como é que isso é feito? Através de um contrato. Esse contrato amarrando as partes, os cônjuges, assinando ao final. É muito importante que esse contrato, esse compromisso de compra e venda, seja registrado, averbado na matrícula deste mesmo imóvel. E aí, o que acontece que o comprador, ele então tem um contrato na mão, tem o recibo daquilo que ele pagou, ele passa a assumir então as suas obrigações em relação à conta de água, de luz, se tiver gás encanado, IPTU dali para frente, até que ele pague a última parcela. Quando ele pagar a última parcela, as coisas começam a acontecer. Vamos ver o texto. Quando o bem imóvel for adquirido mediante pagamento do preço, em prestações, compromisso de compra e venda, ou compromissário comprador, ultimado o pagamento, aqui vem, quando aquele que se comprometeu, que se comprometeu a pagar, ele ultimar, seria concluir o pagamento, ele então, é claro, ele quer o registro no nome dele. Então ele poderá exigir do proprietário, ele vai exigir do proprietário a outorga, ou seja, o consentimento para quê? Para que seja lavrado a escritura definitiva de compra e venda e, consequentemente, o registro junto ao cartório de imóvel competente, que é justamente onde está situado aquele imóvel daquela cidade. Então, ele ultimando o pagamento, ele concluindo, ele tem então esse poder de exigir. Por quê? Porque agora as coisas mudam. Ele praticamente pagou o preço na verdade, na sua integralidade. E aí vem, após ser regularmente notificado, começa a surgir um impasse. Aquele proprietário original que se comprometeu em lavrar a escritura começa a criar barreiras, empecilhos de várias formas. Ele recusa-se, aqui no texto dessa obra que nós estamos estudando, injustificadamente a cumprir sua parte no negócio. Olha só, né? Então ele começa a criar empecilho. Fala que não vai, ou muito radicalmente, dando até como louco na linguagem jovial: não vou não, não quero, só vou se você me pagar mais. Vamos supor que ele se arrependeu de vender aquele produto, aquele imóvel. Então ele se recusa injustificadamente. Por quê? Porque foi pago o preço, foi feito conforme os termos do contrato, é o pactação servanda, a lei faz parte entre as partes. Então um cumpriu e o outro tem que cumprir. Não é assim? Aí, esse que viu que passou o e-mail, passou o WhatsApp, mandou uma notificação através de AR, ou uma notificação através de cartório de registro de imóveis, e não tem o retorno dessa situação, não tem então a confirmação do agendamento para estar ali no cartório de títulos e notas para lavrar a escritura, que por sua vez internamente paga o ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, internamente eles encaminham isso para o cartório de registro. Se isso não acontece, você então tem que exigir através, não tendo possibilidades de fazer de maneira anterior a uma ação judicial, não logrando um êxito, você não vê outra oportunidade, e a ação cabível é a de adjudicação compulsória, obrigá-lo a então lavrar a escritura mediante o preço pago, né? A fim de que o proprietário do bem que lhe seja transferida, deixa eu puxar um pouquinho aqui, né?
deixa eu ver onde que eu parei, a fim de que a propriedade do bem lhe seja transferida por força de ordem judicial. Aí você vendo o texto por força, é a força do braço da lei, de ordem judicial, essa ordem é a sentença prolatada que está relacionada com a adjudicação compulsória, e a palavra compulsória nos dá a entender como de maneira obrigatória. Ok? Aí o segundo parágrafo desse texto maravilhoso, dessa obra, nos diz o seguinte: a ação só pode ser intentada contra o proprietário do imóvel ou eventualmente seus herdeiros. Aquele, é claro, ela não pode ser intentada, você não pode entrar com a ação de adjudicação cuja parte passiva, a parte ré, não seja aquela que está lhe causando dano e nem tem nenhum direito real em relação àquele bem. Só pode ser intentada contra o proprietário do imóvel. Se por alguma situação esses vierem a falecer, logicamente os seus herdeiros, os seus sucessores, que entra ali no polo passivo da ação. No caso do promitente vendedor, aquele que prometeu vender assim que pagasse o preço, não ser o proprietário formal do bem, aí já é algo interessante. O certo seria pagar o preço à vista, e não podendo que se faça um contrato, que se averbe esse contrato para saber que está amarrado uma negociação desse imóvel. No mínimo é isso, e aí de repente você ainda pode fazer esse negócio com alguém que não é o proprietário formal do bem vendido, ou seja, alguém te vendeu, fez um contrato, mas o direito real em nome de terceiros, ou seja, esse promitente vendedor, ele não tem o título registrado, então também, como o direito real não é dele, ele tinha a posse. O que ele fez? Em vez de passar para o nome dele, ele comprou de terceiros e não registrou, e quer agora passar para o outro que esse assim o faça. Que na verdade o correto na escritura, que seja então informando que foi de A, que A vendeu para B, e que B então está vendendo para C. E a proporção de B para pagar a escritura, ela é um pouco inferior em relação a C, mas a escritura vai registrar todos os atos concatenados daqueles que possuíram aquele bem. E diz assim: tendo, no entanto, assumido mesmo assim o compromisso, mesmo não sendo ali ter o direito real, esse vendedor, esse promitente vendedor, mesmo assim assumiu o compromisso de lavrar a escritura pública de compra e venda. Após a quitação do contrato, o interessado poderá fazer uso, já não é mais da ação de adjudicação compulsória, mas da ação de obrigação de fazer. Obrigação de fazer, ou seja, de lavrar a escritura, que vai relatar todas essas questões. E na verdade, dependendo se esse eventual promitente vendedor tiver uma procuração que confere poderes, ele pode então, na mesma ocasião, já passar a escritura com fins de registro daquele imóvel, ok? No final, nos diz assim: informa a súmula 239 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona, não está condicionado ao registro do compromisso no cartório de imóveis. Não está condicionado, não necessariamente. Eu, em particular, vejo que isso é muito importante. Você, então, amarrando isso com uma verbação na matrícula do imóvel, vamos supor que ele queira vender esse imóvel, faz uma falcatrua, uma fraude, ou demonstra falta de boa-fé, ele tira a matrícula e vende para terceiros com um novo contrato de compra e venda, recebe o preço, e aí complica muito a vida, E se esse terceiro, quando olha aquela matrícula atualizada, observar que tem uma verbação, ele vai dizer assim: opa, mas já tem aqui um compromisso de compra e venda, então não dá para mim. Como é que você está querendo me vender? Agora imagina se não tem a verbação. É a mesma coisa, que ele resolve ser fiador. Não pode, porque já está amarrado uma situação ali com compromisso de compra e venda. Por quê? Para ser fiador, você então tem que juntar uma cópia da matrícula atualizada e aí observar que não tem nada que impeça que você possa colocar aquele imóvel como fiança daquela locação. Então está dizendo essa súmula
que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro, não é uma condição ao registro do compromisso, mas isso é muito bom que se faça. Mas como tem custo, muitos não fazem, corre um risco imenso. Aí diz, o artigo da lei 1417 do Código Civil declara, então, o Código Civil, ele declara que o comprador só adquire direito real à aquisição de imóvel adquirido mediante promessa de compra e venda se o instrumento é o documento, a palavra instrumento significa documento, onde não se pactou o direito de arrependimento for registrado em cartório. Então, o Código Civil, no artigo 1417, ele coloca essa importância que o instrumento onde não se pactou o direito de arrependimento for registrado no cartório de imóveis. Aí vem, analisando essas disposições, pode-se concluir o que? O seguinte: aquele que registrou o compromisso de compra e venda no cartório de imóveis tem direito real. Olha que bacana, de adjudicação. Então, quem registra tem direito real de adjudicação, direito erga omnes, vale para todos. Porém, contudo, entretanto, aquele que não registrou tem direito pessoal de requerer a adjudicação. Vai requerer ambos a adjudicação, mas um tem a eficácia erga omnes, olha só. O outro tem, então, o que tem apenas, porque não registrou, um direito pessoal. Bacana? Pois bem, em relação ao procedimento, conforme o novo CPC, nós temos dois procedimentos, o procedimento comum e o procedimento especial. Na ação de adjudicação compulsória, o procedimento é o procedimento que é aquele que é a regra, é o procedimento comum. E a base legal, ela está aqui no decreto, nos artigos 15 e 16 do Decreto-Lei número 58, de 1937, e nos artigos do nosso Código Civil 1417 e 1418. Então eu fiz uma anotação ali. O artigo 15 nos diz o seguinte: os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando, compromissários é o comprador, né? Os compromissários têm o direito de, antecipando ou ultimando, pagando a última parcela, o último pagamento, integralizando então o preço, estando quites, né, com os impostos, as taxas, condomínios e tudo mais. Então ele pode exigir a outorga, o consentimento, a outorga da escritura de compra e venda, ou seja, lavratura e registro daquele imóvel. E como é que se faz isso? Através, então, da provocação por intermédio de uma demanda judicial. E aí vem os procedimentos. Um deles é a elaboração da petição inicial. Aí nós temos a citação. Olha aqui, a citação e depois a audiência de conciliação. Uma vez ocorrendo a citação, para que a parte possa, então, tomar conhecimento do que está sendo demandada e poder, então, apresentar a sua defesa se necessário. Preste atenção, na defesa, na contestação, se aquele só pode entrar, o autor só pode entrar com a ação de adjudicação compulsória se de fato ele tem todos os documentos na mão demonstrando a quitação do imóvel. Agora, se lhe faltar uma prestação, significa que ele não quitou o imóvel, então não cabe a ação de adjudicação compulsória de bens imóveis. Se houver, então, a composição nessa audiência de conciliação, o juiz, então, reduzirá a termo, e a ideia é que as partes se comprometem, a parte não, na verdade, o vendedor se compromete a lavrar a escritura e se resolve as coisas por aí, com a homologação desse acordo. Caso não haja um acordo, eu vejo difícil se o comprador tem todas as provas, contrato assinado, os recibos, princípio de pagamento, todos os documentos pagos, IPTU, condomínio, água, luz, assim que ele tomou a posse direta do imóvel, eu vejo difícil alguém em sede de defesa conseguir algum objetivo que possa impedir a lavratura e o registro do referido imóvel. Pois bem, não havendo acordo,
agendar-se a audiência de instrução e julgamento, ocasião que nós sabemos de praxe o juiz perguntará às partes se a proposta de acordo, não havendo, então o juiz dá sequência na audiência de instrução com o colhimento do depoimento das partes, oitiva de testemunhas, as testemunhas ali arroladas, tanto na inicial, na produção de provas, como na contestação, e as apresentações do quê? A oportunidade para a apresentação das alegações finais, isso tudo seguindo o rito regra, o rito do procedimento comum. Logo mais, o juízo que basta as partes em relação a essa situação, chegando nessa fase processual, que o juiz irá então prolatar a sentença, que pode ser na própria audiência de instrução e julgamento ou num prazo de 10 dias. O foro competente para demandar, para ajuizar essa ação adjudicatória compulsória de bens imóveis é onde se encontra localizado o imóvel. Se o imóvel está no litoral, na Praia Grande, é no fórum da comarca de Praia Grande. Se está em Jundiaí, na comarca de Jundiaí. Assim, respectivamente, conforme a localização, a situação do imóvel. Mas você, como advogado, recepcionando no seu escritório alguém que está passando por esse problema, que quitou aquele imóvel e está tendo dificuldade, você então precisa perguntar, elaborar questões a serem respondidas por quem? Por aquele que está sofrendo um prejuízo, um dano, pela negativa de cumprimento de cláusulas tratadas no contrato, que seria o quê? Comparecer em tabelião de notas, em cartório de registros de imóveis para fins de transmitir o bem, conferindo o direito real àquele que o comprou. Quais as questões? Você tem que perguntar para o promitente vendedor, aquele que prometeu vender, né? O promitente vendedor, aquele que prometeu vender mediante o cumprimento do pagamento das prestações, que é o proprietário do imóvel. Então, perguntar o seguinte: com o objetivo de viabilizar o melhor resultado possível para o constituinte, o advogado, deve conversar detalhadamente com ele sobre o caso, procurando obter respostas para as seguintes questões, entre outras. Olha as questões assim, né, analisadas. Isso aqui não é taxativo, é exemplificativo. O promitente vendedor é proprietário do imóvel? Você vai perguntar então para o autor, o prejudicado, que quer demandar. Então, pergunta-se para aquele pretenso cliente: aquele que te vendeu, ele é o proprietário do imóvel? O nome dele está na matrícula do imóvel? Ele tem o direito real do imóvel? Você, quando fez esse contrato, você viu, você requereu junto a ele, no cartório de registro de imóvel, uma matrícula atualizada do mesmo, e lá no último registro você viu que está o nome dele e da esposa do promitente vendedor? Porque aqui nós observamos que tem aquele que comprou também nas mesmas condições, através de um instrumento, um compromisso de compra e venda, esse contrato, mas não lavrou, querendo fazer com que o terceiro faça, para que ele seja isento de qualquer taxa cartorária. A outra pergunta: as obrigações do autor assumidas, né, do comprador no compromisso de compra e venda foram quitadas? Você tem todos os recibos de quitação, todos os comprovantes de depósitos na conta do promitente vendedor? Tenho. Bacana, essa ação então é cabível. Não tenho, falta uma. Corre atrás. Mexe nos seus armários e veja se você acha. E se não achar? Começa a dificultar a possibilidade de ajuizar a ação nesta natureza adjudicatória. Outra pergunta: qual o motivo da recusa do promitente vendedor? E você deve ter isso registrado por e-mail, por WhatsApp, por áudio, né, mensagens criptografadas. O promitente vendedor foi regularmente notificado para autorizar a escritura? Quando você tentou pelas vias simples, o WhatsApp, mensagens de áudio, o interessante para você instruir, documentar esta ação
é interessante que você notifique, que você faça uma notificação. Eu sugiro que seja por intermédio do advogado, com os termos legais, com base legal e jurídica. E, por exemplo, o cartório de registro de imóvel com seu entregador vai então registrar aquilo e entregar ao promitente vendedor. E ele vai fazer uma espécie de certificação. Olha, o entregador, uma nota, o entregador do cartório de registro da notificação não é oficial de justiça de uma comarca de fórum. Esse documento, se ele atender num prazo, porque a notificação vai ter um prazo para que ele compareça em cartório, resolveu sem processo judicial. Se assim não for, de continuar omisso e com desídia, o que você faz? Você junta esse documento como documento probatório e instrutório da sua demanda judicial. O comprador está em dia com os impostos e taxas. A partir do momento que você tomou posse, recebeu a chave daquele imóvel, você então, conforme cláusulas contratuais, além de pagar o preço, você tem outras obrigações, mesmo que não esteja ainda no seu nome, porque passará para o seu nome quando você tiver a escritura em mãos, entregar para a administradora de bens imóveis para mudar o nome do condomínio, entregar na prefeitura, na Secretaria da Fazenda para mudar o IPTU para o seu nome. Enquanto você não tem esse documento oficial, o direito real sobre o bem imóvel, você tem um compromisso em nome do promitente, aliás, do vendedor, você tem a obrigação de quê? De pagar todas essas prestações, das quais fará parte na instrução da ação de adjudicação compulsória de bens imóveis. Ok? E quais os documentos, as cópias dos documentos? As cópias dos documentos são as seguintes. As cópias dos documentos, por exemplo, um dos principais é a cópia do contrato. Se esse contrato ele foi registrado, foi averbado na matrícula do referido imóvel, objeto do contrato, uma cópia atualizada da matrícula desse imóvel que qualquer um pode tirar com o número da matrícula. Então, cópia do contrato, a matrícula do imóvel com a verbação do negócio feito, da transação feita. Se não tiver, apenas a cópia. A quitação final, os recibos que demonstram o pagamento total das prestações. A certidão de propriedade vintenária, o IPTU, o condomínio, se for gás encarnado também, a quitação do gás, da luz, da água, comprovantes da notificação feita ao vendedor para que ele viesse então lavrar a escritura, constituindo o promitente vendedor em atraso, ou seja, em desídia, ok? Então, trata-se de ação real imobiliária. Esse tipo de ação adjudicatória de bens imóveis está intimamente ligada no direito imobiliário, que demanda, que essa demanda seja o quê? Que você busque esses recursos para que você possa, através dessa demanda judicial, obter o seu bem maior, que é a transferência, lhe conferindo o direito real, um direito erga omnes, registrando no cartório competente de imóveis, transferindo do vendedor para o novo comprador. E em relação às provas, o autor deve demonstrar que ele quitou, isso é fundamental, que ele quitou suas obrigações, daquelas pactuadas em contrato, no instrumento de compromisso de compra e venda, e que o réu é o proprietário do imóvel e que se recusa a outorgar a escritura definitiva. Então, a contestação é o ato de defesa do vendedor que não transferiu. Se você estiver munido de todos esses documentos, dificilmente ele vai colocar o que em sede de contestação? Nem não vai colocar nada. E você tem praticamente a ação em seu favor. E o valor da causa, vejamos então. O valor da causa será equivalente ao valor do contrato que arrima o pedido devidamente atualizado. Então, se você comprou lá atrás o imóvel e tinha de pagar em 24 meses, o imóvel ele inflacionou. Então você faz uma estimativa conforme o mercado e você coloca no final da sua ação o valor atualizado do bem pactuado daquela época para os dias atuais, ok? Espero que você então tenha aprendido um pouquinho mais comigo
estudando essa obra maravilhosa a respeito da ação de adjudicação compulsória de bens imóveis.